Existem adaptações de filmes de videogame que funcionam muito bem, assim, apresentam um universo, colocam a gente no meio do caminho, entende melhor sobre a proposta do jogo, explica coisas. E existem desastres naturais, como é o caso do Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno. Eu já queria dizer de antemão que eu fui obrigado a assistir essa atrocidade. Hoje nós estamos aqui no Level Up comigo, Yara, e com a minha irmã Mariana, que foi testemunha de um dos piores momentos. Vítima. Eu fui vítima. Que foi vítima de um dos piores filmes que a gente já viu na vida, se não o pior. Ai, Que é grande um chance. filme de terror em Silent Hill. Nós duas conhecemos muito bem o jogo do Silent Hill 2, que é o jogo inspirado, né? Que Não, tem é os... um dos nossos favoritos. Não é à toa, que é um dos nossos jogos favoritos. Eu acho que ele é o seu o quê? Terceiro jogo favorito? Quarto? É o quarto jogo favorito. Seu quarto jogo favorito, e ele é o meu quarto jogo favorito também. Olha só, tá vendo aqui na lista? E esse é um jogo que pra gente ele é muito importante, a história dele é muito interessante, funciona muito bem como um jogo e precisa de tempo de desenvolvimento. Quando anunciaram o filme com o mesmo diretor do primeiro filme, a gente já falou assim, tá, não vai ser perfeito. Porque o primeiro filme, né, ele até que funciona. Até certa parte, a primeira parte do filme, ele consegue explicar bem mais ou menos como é que funciona a cidade. Ele consegue mostrar alguns inimigos ali que vai te mostrando meio que a ambientação, mas aí ele inventa de trazer o Pyramid Head e depois ele descamba todo no final. O caminhão cai, assim, no final. No final, né? De uma coisa muito Sim. feia. É um tá acidente muito feio. Mas no final, até ali tudo bem. Eu falei, existe alguma chance. E aí, como um grande experimento social, Eu sabia que não ia dar certo. Eu falei, não foi a falta de gente aviso. foi nos cinemas pra poder assistir o filme. Quando a gente começou o filme, ele já chegou com uma proposta muito diferente, né? O James no jogo, acho que pra falar um pouquinho do Silent Hill desse filme, a gente tem que entender um pouquinho sobre os personagens. Porque eu acho que nem como filme ele funciona. Sozinho ele não se sustenta. Ele não se sustenta sozinho. Ele E nem necessita. como uma segunda parte do primeiro filme. Porque Porque ele no não tem nada a ver também com o primeiro Nada. filme. Os personagens são diferentes, mas isso é a questão da franquia. O que mantém igual nos primeiros jogos, né, é a cidade. Então, a gente tem a cidade de Silent Hill lá e funciona, teoricamente. A gente vê uma história do passado do James com a Mary, né? Mary. A Maria que chega lá. É, Eu tô nervosa. Mas eu acho que, assim, de história de resumo, a gente conta que no Silent Hill 2 é uma história do James que tá procurando a sua esposa, que tava falecida, já tinha 3 anos, e ele recebe uma carta dela pra ir pra cidade de Silent Hill, se encontrar no lugar especial deles, né? Encontrar no lugar especial deles. E a ideia do jogo é você encontrar, porque ela tinha mandado essa carta em uma semana, e ela já tinha falecido, tinha 3 anos. E aí vai contando a história do James e, tipo, como aquela cidade, ela absorve, né? Tipo, a cidade, ela reflete a mente da pessoa. Sim, Então, essa é mostra. a proposta de que a cidade vai refletir os seus traumas pra meio que você ter que aprender a lidar com eles. E isso não consegue se replicar no filme, né? As nossas escolhas não conseguem ser replicadas. E a gente tá falando do James. O James, ele, no jogo, ele é um barista. Então, ele tem 29 anos, ele é um barista. Ele vai pra cidade em busca da esposa dele. Já no filme, a gente começa com uma cena dele com um carro muito Com tunado. carro chique, um É. óculos escuro, andando ali na velocidade alta. Assim. E a gente, falando assim, ele encontra com a Mary, já de início, né? Ele atropela a mala dela. Tipo, a gente não entende porque nosso background com a Mary é mais pra contextualização e explicação do porquê o James está lá. E por que ele tá vivendo essa Silent Hill perturbada. Mas não, no filme eles dão background pra Mary. Só que eles dão background usando temas. Foi uma bagunça. Porque o primeiro jogo de Silent Hill, ele tem mais um foco no culto de Samael que tem lá, é uma coisa mais viajada um pouco. Enquanto o segundo jogo, ele é muito focado nos traumas e no próprio James. E no terror psicológico, né? Terror psicológico total. Mas aí eles resolveram trazer o culto de Samael, que foi citado no primeiro jogo, só pra poder No dar... primeiro filme também. No primeiro filme, né? Ficou simplesmente muito bagunçado, porque não tem nada a ver. Então, a gente tem uma descaracterização primeira do James, que o James
James, ele aparece como um cara muito cool, descolado, sendo que o James que a gente conhece, ele é um cara preocupado e já destruído, porque assim... Ele é desistência, porque na cabeça dele passou 3 anos que a esposa dele morreu, então, tipo assim, ele tá numa depressão inacreditável. Então, ele é um cara cabisbaixo que tá cansado. Já no filme, não. No filme, ele já é todo assim, mais emoção. E aí, vem esse background que a gente tava falando da Mary, em que ela tá na cidade de Silent Hill e, tipo, ela não tá indo lá por conta de um tratamento de uma doença, que é o caso do jogo. Ela tá lá porque ela nasceu lá e ela mora lá e a família dela é de lá. E aí eles entram com essa proposta do culto de Samael, onde o pai da Mary é tipo um pastor do culto de Samael. E que ela tava sendo envenenada pra poder trazer de volta... Nem essa parte é muito bem explicada, né? Sobre essa parte do culto, né? Alguma entidade, provavelmente. Pelo que eu entendi, é o que eu me lembro, assim. Eu não fiz questão de guardar, não. Nessa parte do filme, a gente já tava meio desistência. A gente já tava largando. Já tinha largado. This is really a terrible movie. Quando eu vi ele andando de carro, eu já falei assim, não vou nem pegar nada. Não, até que nessa parte eu entendi que podia ser uma liberdade criativa. Mas no momento em que eles começaram a colocar elementos dos outros jogos, do outro filme, só que muito mal colocado, sem explicar. Porque a gente pode estar falando aqui e ficar um pouco confuso. Falar, mas não tá fazendo muito sentido. É igual o filme! Que loucura! Ele não explica nada do que tá acontecendo. Se você não assistiu o filme, você não tem o background do jogo, tanto o primeiro quanto o segundo, você não entende bulhufas. Se você não tem uma ideia do que é aquilo, você entra lá sem saber nada. A gente tava junto com meu namorado e ele tava assim, ele tava olhando pra tela sem entender o que ele tava fazendo. Que ele não conhece o jogo, no caso. Ele conhece só o básico do básico. E a gente já chegou saindo de lá falando assim, o jogo não é assim, tá? Não acredita no que você viu. Você vai ter que ver o jogo por si só. I'm looking for someone very important to me. Eles trazem vários dos finais do jogo, de uma vez só, numa bagunça, numa salada só. Porque o jogo, como ele tem as opções de você ter várias escolhas, momentos diferentes, meio que, tipo, justifica. Porque se você tá vivendo uma coisa diferente da outra, vai ter um final diferente. No filme, não. No filme tem 200 finais, eles vão colocando tudo junto numa coisa só. Eles vão adicionando os itens, Acho que a gente... cenas específicas de finais diferentes e você fica, tipo, muito confuso, porque... O filme acaba várias vezes. Assim, então, tipo, ele finaliza várias vezes e fica muito esquisito, porque parece um Frankenstein, ele, tipo, tudo não, tá se juntando. Totalmente. E a gente pode falar também do elemento da Maria. Quando eu falei no início, eu confundi meio Mary com Maria, mas a Maria, ela é uma personagem importante porque ela é o que a mente distorcida do James vê da Mary. Então, ele traz aquela mulher que é mais sensual, que diferente da Mary, que tava doente, que tava passando mal. Tem todas umas teorias também de misturar ela com uma mulher que ele gostava também, que ele tinha interesse, aí ele misturou o rosto da Mary junto com outra mulher pra poder criar a Maria na cabeça dele, e aí ela surgiu em Silent Hill porque ela é a personificação assim, do que ele desejava. Dos desejos dele. Porque do que ele desejava que a Mary fosse. E aí, no filme, na realidade, a gente vê uma Mary e uma Maria iguais, tirando a peruca horrível. Nossa, que peruca feia, meu Deus! A peruca horrível. Assusta. Ela foi o terror em Silent Hill foi ela. Porque aquela peruca, meu Deus do céu. E é pra ser uma coisa tensa, é pra ser um momento difícil de você entender. E aí ela já começa a falar sobre como ela parece com a namorada, com a esposa dele, né? E vai tendo todo esse andamento e perde totalmente a essência da Maria quando eles se beijam no filme. Nossa. E ele deixa ela pra morrer. Sendo que quando a gente tem um envolvimento maior do James com a Maria, é mais por conta... É outra forma no final. Você se preocupar com a Maria é outra coisa. E aí eles vão atropelando os conceitos, vão apresentando coisas diferentes. E tipo, que não casam com a história base e nem casam com a história. Porque... Eles destruíram personagens secundários todos. Não só a Maria, tadinha, ela sofreu. Mas a Ângela, o que ela sofreu? A Ângela sofreu um apagamento brutal. Nossa. Porque a história dela é uma das mais tristes do Silent Hill 2. De todos os Silent Hills, em geral, ela é uma das histórias mais pesadas que tem. E aí eles simplesmente apagaram a história dela. E nossa, eu só acho que foi a parte onde é que eu falei assim, tá, não dá mais pra rir desse filme. Foi o momento quando revelaram, tipo assim, isso também faz parte da Mary. É tudo uma parte da Mary. Mas não tem nada a ver com a Mary. A Angela tava lá vivendo a própria Silent Hill. Vamos falar de própria Silent Hill? Ah, não. Laura! Ai, a Laura.
A Laura, ela é uma personagem no jogo que ela é uma criança. E por ela não ter nenhum problema, tipo, relacionado à questão psicológica dela, porque Silent Hill ela é diferente pra cada um que está lá. Tirando no primeiro jogo, que a gente tem uma Silent Hill voltada pra Alessa. A Alessa invés- imaginou a Silent Hill, só que o Harry. Harry. É Harry. O Harry que está vivendo ela. Não, né? acho que é Harry, porque Henry é o do 4. Enfim, quando a gente tá falando da Silent Hill da Laura, não faz sentido existir uma Silent Hill da Laura. Porque ela é uma criança e a criança não tem nenhum desenvolvimento. Porque o terror psicológico da história toda é trazer essa perspectiva da mente de cada um. Então, a mente perturbada da Angela, a mente perturbada do James. E não necessariamente, no caso da Angela, é culpa dela. Tem o caso do Ed também, né? O Ed também. Ou é de mais culpa dele de cada um. Não, eu tô falando assim que ele também vê uma Silent Hill diferente. Mas Mas a eles Laura... veem, mas a Laura, no jogo, ela não tem. A Silent Hill dela tá normal. Porque a cidade está normal pra ela. A cidade é normal pra ela. E aí, no filme, não. No filme? Ah, isso não precisa dessa profundidade, não. Não precisa dessa profundidade toda, de entender que Silent Hill é uma cidade normal. Não. Não, ela faz parte também da Mary. Ela é mais uma parte da Mary, porque a Mary, ela é Laura e Angela ao mesmo tempo. Vai fazer os personagens ter a profundidade de um Pires. O Ed... Nossa, ele foi reduzido ao filme pra simplesmente ser, tipo, uma versão desajeitada do James, sabe? Isso porque a gente interpretou. Porque Foi ele o que aparece... a gente deu pra entender, ele apareceu 2 minutos. É um personagem que no jogo ele tem uma exploração, ele ele aparece em momentos... Ele não é um personagem que aparece recorrente no jogo. Mas ele é relevante. Ele é relevante, ele tem a sua relevância, ele aparece em momentos específicos que mostram o desenvolvimento da Silent Hill. E dele. Então a gente tem uma noção de que ele é um cara perturbado, que ele é um cara, assim, que não funciona. Justamente porque essa é a forma que o jogo teve de poder explicar a forma diferente como as pessoas veem a Silent Hill. Aquelas partes das covas lá, com os buracos, que tem o nome deles, falando que cada um vê de forma diferente e eles se sentem meio que mortos assim por dentro e tal. Mas, sim, ele é um personagem que dava pra ser muito bem explorado e eles simplesmente apagaram ele. Apagaram ele. Nossa, foi triste. Eu fiquei esperando em que momento que eles iriam trazer ele de volta e Ele não apareceu trouxeram. em uma cena, assim, no máximo em 2, eu nem lembro. Por falar assim. em quem aparece em uma cena no máximo 2, você sabe de quem eu vou falar agora, né? E o Pyramid Head, amiga? Não. Nossa, isso já foi a maior briga que eu já tive em questão do primeiro filme, porque aparece Pyramid Head. Pyramid Head é um monstro que é do Silent Hill para o James, aí apareceu no primeiro filme só pra poder vender. É, pra vender, porque ele é o vilão mais marcante da franquia. Não tem como não falar que o Pyramid Head não é importante. Ele é o que, quando você fala Silent Hill, Pyramid Head, Pyramid Head. É uma das primeiras imagens, é a imagem mais icônica, o monstro mais icônico de Silent Hill. Quando você pensa, a primeira coisa que você vai pensar é no Pyramid Head. No jogo, a questão do James ver o Pyramid Head, e só ele ver o Pyramid Head, é o que traz a questão da história de Silent Hill. Quando ele esteve lá pra poder visitar junto com a Maria, ele foi no Museu Nacional lá, e lá tinha uma imagem de um executor. E aí ele viu aquela imagem e falou assim, cara, executor, sabe assim. É, ele é ele é a imaginação do James, ele traz a personificação da punição. O James, o que acontece? Spoiler do jogo de muito tempo atrás. O James tá em Silent Hill porque ele matou a Mary. Ele mata ela porque ele não gostava mais dela, que ele não dava mais conta de lidar com ela. E aí, Que a Mary, no caso, ela tava doente, né? Então, e aí ela tinha que ficar no hospital, ela tinha surtos de raiva, às vezes ela ficava muito chorosa, outras vezes ela gritava, batia nele. E aí tem os vários sinais que explicam a forma diferente que o James lidou com a situação. Mas em todas elas, a Mary morre. E basicamente, ele se culpa. E é culpa do James, porque ele mata ela. Mas ele se culpa pela forma depois, né? Independente, ele se culpa depois. E essa culpa dele, a personificação dessa culpa dele, é o Pyramid Head. Só que, no filme, eles resolveram falar assim, você, telespectador, você é burro. Você não entendeu. Você não vai interpretar bem a situação. Até porque não daria pra interpretar bem. Não tem como. Mas aí eles resolveram fazer a coisa mais direta possível e quebraram uma parte do Pyramid Head. E adivinha? Quebraram, tipo, um pedacinho da pirâmide do Pyramid Head. E aí, toda vez que o Pyramid Head aparecia, dava um zoom. E dava um zoom aonde? No olho dele. E depois dava um pequeno zoom out,
mostrando que, na realidade, o Pyramid Head era o James. Nossa. Uau! Ele está sendo punido por ele mesmo. Filme. Não, assim, já Meu era Deus. meio óbvio que eles iriam fazer uma coisa muito óbvia pra poder explicar pra gente. Nossa, foi patético. Patético. E aí tem o final do filme, que é o final em Water. Que Eles no jogo escolheram faz esse, né? sentido. No jogo faz muito sentido, porque tem toda a explicação do porquê, como é que você chega nesse final. Porque o James, ele tá muito depressivo, ele mostra tendências de querer, né? De não querer estar mais vivo. Uhum. E aí, no final do jogo, isso mostra que o James não vai conseguir superar a situação. Só que no filme, o James, ele tá o tempo todo, tipo, superando as coisas. E aí, tipo, no final ele resolve mostrar uma cutscene dele triste lá no passado. Não, ele até tá... Ele beijou a Maria no meio do filme, galera. Ele beijou a Maria no meio do filme, meio que, tipo assim, mostrou que ele superou, né? É que ele não tá se importando mais com a mulher dele. Até que a mulher dele aparece e ele, ai, Não. que triste. Ah, não, Ela que dó. vem amarrada na cama ali com os negócios das mariposas que não tem explicação nenhuma. Ai, No véi. final das contas, o saldo foi... Extremamente negativo. Terminou o filme, nós duas já estávamos arrancando os cabelos. Nossa, quase sai careca daquele filme. Quase que saiu cara. Quase que teve que usar a peruca da Maria. Eu prefiro ficar careca. Eu ficava careca. Eu não usava aquela peruca, não. A gente virou pra trás no cinema e começamos a falar bem alto assim. Gente! Galera, o jogo não é assim. Não acredito nesse filme, não tem nada a ver. O jogo é muito melhor. E a gente saiu falando alto. Já até... falamos alto pro pessoal, todo mundo ouvir. Ai, foi depressivo, assim. Eu saí indignada, triste. Porque eu pelo menos queria rir do filme. E sabe o que é pior? A gente pagou o ingresso. A gente pra pagou ver. muito caro pra poder assistir. Eu queria pedir meu dinheiro de volta. Só Eu fico imaginando que se fosse oferecido de graça pra você. Eu não vou. Não tá caro. De graça tá caro. Não ia nem... Eu acho que, no geral, a história não foi respeitada. Os personagens não foram respeitados. E nem como um filme funciona. É realmente muito ruim. Ele simplesmente não funciona de nenhuma forma. Não tem como. Sim, não tem como aquele filme se sustentar sozinho. Ele não se sustenta na história. Ele desrespeita todo mundo. Ele desrespeita o espectador também, né? Assim, ele desrespeita todo mundo. Eu me senti desrespeitada. Exatamente. Quando tava tendo a produção, eu já tava me sentindo desrespeitada. Imagina quando eu fui assistir um filme. Eu acho que dessa forma a gente pode concluir. Foi terrível. Que foi terrível a experiência. Mas o nosso vídeo não foi tão terrível assim, vai. Agradeça pra você não ter que assistir esse filme. A gente fez o resumo aqui pra você não precisar. E o fazer resumo essa tortura. bagunçado nessa ordem mesmo, porque o igualzinho filme é o assim. filme. Então, pegue todos esses spoilers, guarde pra você e use essas opiniões e replique elas na internet. Você não precisa passar por essas torturas psicológicas. Não passa. precisa. Se você quer uma dica, não passa. Evita. Evita. Pode passar, correto. Tem alguma palavra aqui pro pessoal no Level Up? Silent Hill é muito melhor, eu recomendo muito o jogo. Nossa, como é bom. Joga em Silent Hill 2. Se você gostou desse vídeo, já curta, já compartilha, já fala que é pra aquele seu amigo que gosta de Silent Hill e detestou o filme, pra ele poder comentar aqui junto com a gente e crescer esse debate. É isso, e a gente fica aqui pro próximo Level Up.